Olá, tudo certo? Será que deu certo? Deu certo? Deu certo? Oi, pessoal. Obrigado por quem está assistindo a live ao vivo. Eu agora entendo que as pessoas não assistem necessariamente ao vivo, porque elas têm 24 horas para assistir. Mas eu digo para vocês o seguinte, é muito mais legal para mim quando a live está cheia de gente. Então, quem quiser almoçar comigo, 12h15. Deixa eu dizer para vocês, depois da palestra da Ann Higgs, teve um questionamento que apareceu várias vezes. E esse questionamento é sobre como lidar com as questões difíceis. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma live hoje para conversar sobre isso. Deixa eu só lembrar para vocês. O Enem tem 3 tipos de questão. Fáceis, médias, 3 tipos de questão. Fáceis, médias e difíceis. E a gente tem definições para que são essas questões. As fáceis são aquelas questões que tu consegue resolver com o teu conhecimento de mundo e lendo atentamente a questão. A resposta, o que tu precisa para responder está ali. As médias, tu tem que ter um passo de resolução ou alguma informação. Em geral, aqueles alunos que estão em bons cursinhos, em bons colégios, alunos dedicados, vão bem nas médias, entendem, compreendem as questões e resolvem. E aí surgem as questões difíceis, que originalmente eram para ser questões com 3 ou com mais de um passo de resolução. Então tu descobre uma informação, conecta com outra informação e aí tu consegue resolver. Tá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. O que decide a vaga no Enem é o resultado que tu tem, mesmo nos cursos mais disputados, mesmo na medicina. As fáceis e as médias. Nunca uma pessoa que tivesse acertado todas as fáceis e todas as médias deixaria de estar na lista de um vestibular disputado de medicina. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque as questões difíceis são uma minoria. E segundo, porque as questões difíceis valem menos. Quando o TRI vai pontuar essas questões, dá pesos para elas, a questão difícil chega a valer às vezes 10 vezes menos, uma questão bem difícil, bem aleatória, onde todo mundo errou, comparado com uma questão que todo mundo tivesse acertado, 10 vezes menos. É muita diferença. Tá, tudo bem. No entanto, o segredo para a prova, pode parecer contraditório, mas não é lidar justamente com essas questões difíceis. Sabe por quê? Porque o Enem, além da questão difícil, que é difícil, porque tem mais de um passo de resolução, tem questões difíceis que são difíceis por serem confusas. Então ela é uma questão que o cara pensou que seria uma questão média ou fácil, colocou algum fator ali de confusão e vai ter uma dificuldade que mesmo os professores depois não vão saber, vão ficar em dúvida na resposta. Questão mal escrita, se torna uma questão difícil. Outro tipo de questão difícil é a questão que, embora seja média ou fácil, porque tu consegue visualizar a resolução, às vezes bem diretamente, o que tu tem é uma questão que demora muito para fazer. Eu me lembro na minha prova que tinha uma questão sobre hidrantes que qualquer um olhava e sabia, só somar esses valores aqui, encontrar os valores e somar. Só que aquela soma na mão, com uma caneta, demora mais de 20 minutos. É uma questão que se torna muito difícil. Tá. E aí a questão principal é o seguinte. Como que a gente vai lidar com essas questões? Entrou uma ligação, já tirei, vamos continuar. Como é que a gente vai lidar com essas questões difíceis na prova? Depois da produção aqui, cortaremos cabeças. Assim, ó. A gente está fazendo a prova em blocos de 10. A gente já combinou que quando a gente estiver fazendo as questões, a gente vai ler as questões. Isso é fundamental. Ninguém vai acertar 90 questões se não ler 90 questões. Isso é um mantra do Enem. E é um mantra de qualquer vestibular e de qualquer prova que tu for fazer na vida. O primeiro desafio é ler a prova até o fim. Se tu começa, tu encontra uma questão que é fácil, tu classifica como fácil, faz a questão, média classifica como média, às vezes tu vai ter que pular uma questão média, porque daqui a pouco ela é uma questão média de um assunto que tu não estudou. Eu não estudei logaritmo, não sei logaritmo. Não é uma questão para te fazer ali agora. Não vai descobrir logaritmo a partir da definição naquele momento. E aí tu leu a questão, isso é muito importante. Tu leu a questão. E tu acha que aquela questão é difícil de fazer. O que tu vai fazer? Tu vai pular. Tu vai pular. Tu vai pular para quê? Para poder voltar nela mais tarde, para não deixar uma questão fácil lá no fim da prova. Tu vai pular para conservar energia. Isso é muito importante, pessoal. Se tu começa a prova com uma questão super difícil, e aí tu acerta aquela questão super difícil, que a gente já conversou que vale muito pouquinho, mas tu acertou, tu tá feliz.
Só que tu exerceu para acertar aquela questão uma baita energia. Uma energia que vai te faltar daqui a 2, 3, 4 horas, que vai te impedir de continuar a prova. Então, assim, primeira dica sobre questões difíceis. Pular. Isso aí, quem tá falando isso não tá falando nada de errado, tá super legal. E se tu conseguisse, fosse assim, a gente não é um robô, né? Mas se a gente fosse capaz de catalogar as difíceis, pular as difíceis e com isso garantisse acertar todas as médias e fáceis, pessoal, estamos no melhor dos mundos, estamos dentro de qualquer vestibular, os mais competitivos. No entanto, e aí vem uma coisa importante. Pular as questões difíceis está ok. Pular uma questão média que tu, por alguma razão, não sabe aquele conteúdo, porque nem todo mundo precisa saber todos os conteúdos, a gente tenta fazer isso, mas um ciclo de cursinho é muita coisa que tem que aprender. Os professores te ensinam tudo. Às vezes tu não consegue aprender tudo. Normal. Agora vamos fazer o seguinte. A gente está enfrentando e achou uma questão difícil. Tá. A gente pulou essa questão difícil para conservar energia. E aí eu tenho uma alegoria aqui. Eu pedi pro pessoal da produção providenciar, porque eu fico falando disso e as pessoas... Não é uma ideia minha. É uma ideia que eu copiei de professores de cursinho muito inteligentes, muito espertos. E eles dizem o seguinte. Tá, peraí. Antes de eu falar do pega-varetas, que é um jogo de pega-varetas que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, porque já me disseram que os meus exemplos, eles são da época do Ariri Pistola, que também é uma coisa antiga, e aí ninguém entende. Olha aqui, primeira coisa que eu quero dizer pra vocês. Quando tu for avaliar uma questão difícil, é diferente se tu tá na prova de humanas, se tu tá na prova de português, se tu tá na prova de ciência da natureza, ou se tu tá na prova de matemática. Como assim é diferente? Porque tu não pode avaliar uma questão como sendo difícil só batendo o olho sem ler. Senão, os alunos começam a achar aqueles preconceitos fantasiosos que uma questão que tem uma charge é fácil. E uma questão com texto grandão é difícil. E isso não tem nada a ver. Então, assim, se tu leu com sinceridade o texto, porque tu treinou pra isso, então tu sabe que tu vai ter que ler o texto até o fim. Tu leu com sinceridade. E aí, após ler com sinceridade, tu considerou aquilo difícil? Perfeito. Tá tranquilo, pode passar adiante. Outra coisa, se tu ficou entre duas, tu resolveu a questão. Lembra? Fica entre duas, marca um pontinho em cada uma, toca adiante. Essa não é uma questão que tu pulou. Olha que legal. Essa é uma questão que tu já fez algum julgamento sobre ela e sobre as respostas. Tá. Deixa eu mostrar o jogo de pega-varetas aqui. Eu pedi para que eles comprassem um para eu mostrar para vocês. Então eu fiz um investimento de R$ 9,90 nessa live, só para vocês verem que a coisa tá super séria aqui do nosso lado. Olha só. Quem nunca jogou, funciona assim, ó. Tu tem varetas coloridas. E a que vale mais é essa preta aqui. Quando tu vai jogar as varetas, tu vai botar essa preta no meio. Olha aqui. O mundo tá perdido, pessoal, porque esse pega-varetas aqui, ele é de plástico. Tá? Então, assim... Sabe aquele negócio do projeto do Elon Musk para ir para Marte? Se inscrevam e vão embora. Porque isso aqui é um mundo que não vale a pena viver. Um mundo onde as varetas são de plástico, eu já estou pensando que tenho que me mudar de planeta, cara. Pega a vareta, né, de plástico. Aí o que tu faz? Tu vai soltar as varetas. Eu estou aqui numa superfície que o pessoal fez para me sabotar, uma superfície de lisa. Normalmente a gente faz isso numa superfície de madeira. Aí tu soltou. E aí se tu olhar, deixa eu mostrar para vocês. Depois o pessoal edita. Olha aqui. Vocês viram que aquela que vale mais está lá no meio, mas ela é impossível de pegar. Como é que eu vou fazer? Segura aí um pouquinho, faz favor, minha filha. Eu vou começar pelas que estão aqui, ó, que estão rateando. Ó, pelas que estão rateando. Eu tô guardando as varetas, ó. Quais que são essas aqui, pessoal? São as varetas fáceis, pessoal. Varetas fáceis. Ó, eu tenho que ser atento, ó, porque se eu ratear, se eu não fizer tudo certinho, ó, com as varetas fáceis, daqui a pouco... Agora que eu acabei de pegar essas aqui, eu vou começar a trabalhar com as varetas médias e difíceis. Onde tem uma por cima da outra, onde eu vou ter que usar minhas habilidades cirúrgicas da medicina aqui para tentar tirar essas varetas. No jogo de pega-varetas, as varetas têm pela cor um valor. Então, às vezes, tu te esforça para pegar uma difícil, porque ela vale muito. No Enem, deixa eu tirar isso aqui daqui, tá? Quem não entendeu agora o que é pega-vareta, aí não tem condições. Aí, de repente, o Enem não é nem o caminho, é outro caminho. Isso aqui é pega-vareta, você pode
custa R$ 9,90. Estaremos sorteando esse jogo logo após a live, para quem quiser. Né? Vocês vão lá, preencham o cadastro. Tá, assim, ó. Vamos de novo. Como que eu devo lidar com as questões difíceis? 1. Não inventar que uma questão é difícil por causa de algum preconceito que tu tem. Como é que tu desmanchou esse preconceito? Fazendo os desafios, estando acostumado com as provas, tendo visto questões anteriores onde, por exemplo, o enunciado era super grande e mesmo assim a questão era bem fácil. Outra questão de charge, que era para ser fácil e que era difícil. Nas exatas, isso é mais fácil de fazer. Esse jogo dos pega-varetas não é à toa que o professor que fala desse jogo são professores da parte de ciência da natureza e da parte de exatas. Por quê? Porque é bem mais fácil, quando está olhando uma prova de exatas, ler a questão com atenção e dizer: isso aqui é complicado de resolver. Essa matéria eu não me dou muito bem. Isso aqui envolve mais de um conceito. Olha que legal. Eu vou dizer uma coisa para ti. O aluno que está fazendo a prova, de 10 em 10, o aluno que está fazendo as coisas e que consegue ter esse nível de complexidade de pensamento, ele está muito, mas muito na frente dos outros. Tu tá entendendo? Assim, ó, tu conserva energia porque tu vai de 10 em 10. Então tu já tem um fator a teu favor de que tu tá tentando manter lá pro final da prova o mesmo esforço e o mesmo trabalho do início. Ponto para ti. Tu, além disso, tá escolhendo as questões que valem mais, que são as fáceis e médias, para conservar energia para chegar no fim da prova. Ponto para ti. Tu tá escapando das armadilhas, que é uma questão, tu não tá brigando com a prova com uma questão confusa, que até poderia não ser difícil, mas que tu já sabe que vai se tornar difícil. Ponto para ti. E aí? E eu nunca vou acertar uma questão difícil? Claro que vai. Porque pode existir uma questão super difícil que depois que tu leu, tu é um craque daquela matéria. E aí o que tu faz? Tu já resolve. Do mesmo jeito, pode existir uma questão média de uma matéria que tu não estudou. E aí o que tu faz? Tu pula, não vai querer adivinhar naquele momento. Vamos pegar, exemplo assim, questões de probabilidade. Cara, questões de probabilidades, às vezes, mesmo o aluno que sabe probabilidade, pergunta pro professor de matemática, pode se atrapalhar. E às vezes tu precisa fazer, numa questão de análise combinatória, resolver na força bruta a questão, isso vai tomar tempo. São decisões que tu vai tomar. Não é uma receita de bolo, isso tem que ficar bem claro. Então assim, quando eu falo de pula as questões, é ótimo, é uma ideia, estou te dando essa permissão. Você não é um mau aluno e não está fazendo uma má prova. Bem pelo contrário, você está sendo inteligente. Você está garantindo que você vai chegar lá no fim. E chegar no fim, pessoal, muda tudo. Muda tudo. Lembra isso. Se eu acertar todas as fáceis e todas as médias, eu estou na lista, no listão mesmo, não é assim na fila de espera, nós vamos conversar sobre o SISU, roda várias vezes, desespero. Não, tu vai estar com o teu nome em qualquer curso que tu escolher. Então não é que tu não vai fazer as difíceis. Muito mais importante que fazer as difíceis é chegar no fim da prova. Isso é tão importante que lá no SAT americano, da onde a gente traz os nossos trabalhos de desempenho, a própria prova é construída de modo que tu vai recebendo as questões na ordem. Mas aqui não. Aqui é sorteado. E como é sorteado, tu tem que ordenar. Isso não significa não ler as questões. Isso não significa ter algum preconceito e decidir antes de ler a questão o que é fácil, médio e difícil. Bom, beleza. Para citar a Sandy Júnior aí, que parece que está conectado com as nossas coisas, porque nossa palestra Higgs foi lá no dia do Sandy Júnior. O cara que chega para ti e diz, vamos pular, vamos pular, vamos pular, ele não tá te mentindo. É um jeito bacana de fazer. Ainda assim, e esse é o meu medo, e esse é o meu aviso, vamos pular não significa pular questões por nada. Significa ler a questão e aí tomar uma decisão e aí não investir o tempo para resolver. Tu pulou uma coisa que tu leu. Tu pulou uma coisa que tu decidiu. Mas tu decidiu pular. Perfeito. Para mim tá excelente. Tá excelente. É justo. É uma prova de inteligência. E eu vou te dizer, muito, 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 muito mais importante do que qualquer questão da prova individualmente é chegar no fim. Nunca esquece disso. E só chega no fim quem treina. Só chega no fim quem tem desempenho. Só chega no fim da prova aquelas pessoas
que querem muito chegar no fim, porque cansa, porque dói, porque o Enem foi construído para testar, entre outras coisas, a tua vontade de chegar na faculdade. A live é só de 15 minutos. 15 minutos é um tempo bem legal. Acaba de acabar. Se vocês tiverem dúvidas, eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço para responder, mas eu vou tentar responder. Tô super feliz de todo mundo que tá aqui. Aos poucos a gente tá tentando bater o nosso recorde de pessoas na live. E a gente conta com a ajuda de vocês. Muito obrigado por fazerem essa pauta. A pessoa que deu essa dica, eu espero ter esclarecido, então, porque a gente pode pular questões difíceis, mas não pode pular sem ler. E que é mais fácil identificar questões difíceis em provas de exatas e de ciência da natureza. Um grande abraço e até a próxima live, pessoal. Clica no encerrar.